Rafael Mendes apoiou as duas mãos na mesa de vidro e fechou os olhos por um instante, que pareceu uma eternidade. O reflexo das telas de computador dançava em seu rosto tenso, iluminando as linhas de preocupação que haviam se formado em apenas algumas horas. Ao redor dele, o escritório no 23º andar da torre corporativa na Avenida Faria Lima estava mergulhado em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo zumbido constante dos servidores e o som ocasional de um alerta vermelho piscando nas telas. Eram quase 10 da noite em São Paulo, e aquilo que deveria ser a véspera do maior triunfo de sua carreira havia se transformado em um pesadelo inimaginável. Amanhã, às 9 da manhã, ele deveria assinar a fusão com a Data Corp, uma operação de R$ 2 bilhões que transformaria sua empresa, a Tech Vision Solutions, no maior conglomerado de tecnologia da América Latina. 15 anos de trabalho, sacrifícios, noites sem dormir e sonhos impossíveis estavam prestes a se materializar em um único momento. Mas agora, tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Rafael tinha 38 anos e havia construído seu império do zero. Começou em um apartamento alugado no Brás, com um computador velho e uma ideia revolucionária sobre sistemas de segurança digital. Hoje, a TechVision tinha 1.200 funcionários, escritórios em 5 estados brasileiros e clientes em 12 países. Ele era a definição de sucesso, o exemplo perfeito do empreendedor brasileiro que venceu contra todas as probabilidades. Até aquela noite. O ataque cibernético havia começado às 7 da tarde, como um tremor quase imperceptível. Um alerta aqui, outro ali. Sua equipe de segurança não deu muita importância inicialmente, tratando como uma tentativa amadora de invasão que seria facilmente contida. Mas então os sistemas começaram a cair, um após o outro, como dominós perfeitamente alinhados. Primeiro os servidores de dados, depois os sistemas de backup. Em seguida, as redes de comunicação interna. E, por fim, o pior de tudo, as contas bancárias corporativas foram bloqueadas. Rafael havia convocado toda a equipe técnica. 23 dos melhores engenheiros de sistemas do país trabalharam freneticamente por 3 horas, mas nada funcionava. Cada tentativa de conter a invasão parecia alimentar ainda mais o ataque. Era como lutar contra uma hidra digital, onde cada cabeça cortada gerava 2 novas. As linhas de código piscavam nas telas em uma dança caótica e ameaçadora. Marcelo Santos, seu diretor de tecnologia e amigo desde os primeiros dias da empresa, havia sugerido chamar a Polícia Federal. Rafael recusou. Não havia tempo. Se a notícia vazasse, se a imprensa descobrisse que a TechVision estava sob ataque na véspera da maior fusão da década, tudo estaria perdido. A Datacorp cancelaria o acordo em questão de minutos. Investidores fugiriam. Ações despencariam. 15 anos destruídos em uma única noite. Às 9h30, Rafael tomou a decisão mais difícil de sua vida. Dispensou todos. Cada engenheiro, cada técnico, cada assistente. Ele não queria que ninguém testemunhasse o fim. Se a TechVision ia cair, ele cairia sozinho no comando até o último segundo. Marcelo protestou, disse que ficariam juntos até o fim, mas Rafael foi inflexível. Precisava de silêncio, precisava pensar. Precisava aceitar que talvez não houvesse solução. Agora, sozinho em seu escritório panorâmico com vista para a cidade iluminada de São Paulo, Rafael observava os números vermelhos nas telas. Prejuízo estimado já ultrapassava 300 milhões. Dados de clientes comprometidos. Propriedade intelectual ameaçada. Contratos em risco. Era como assistir a um trem em câmera lenta, sabendo que o impacto era inevitável. Ele pensou em ligar para Juliana, sua ex-esposa. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Sempre alertou que ele estava obcecado demais, confiando demais em sistemas e esquecendo do fator humano. O divórcio havia sido amigável há 2 anos, mas doloroso. Ela queria filhos, família, presença. Ele só conseguia pensar em expandir, crescer, conquistar. Agora, prestes a perder tudo, Rafael se perguntava se ela não tinha razão o tempo todo. Um som quebrou o silêncio. Rafael ergueu a cabeça bruscamente.
O barulho de rodas contra o piso de mármore ecoava pelo corredor vazio. Alguém estava ali. Impossível. Ele havia dispensado todos. Será que Marcelo havia voltado? Ou pior, seria um jornalista que de alguma forma descobriu o ataque? A porta do escritório se abriu lentamente. Uma mulher entrou empurrando um carrinho de limpeza. Ela vestia um uniforme azul marinho simples, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático e carregava nas mãos um pano e um frasco de produto de limpeza. Ela parou ao ver Rafael parado no meio da sala, olhando para ela com uma mistura de surpresa e irritação. Marina Silva tinha 32 anos e trabalhava na equipe de limpeza do prédio há 6 meses. Sempre chegava após o expediente, quando os escritórios ficavam vazios e silenciosos. Gostava da tranquilidade, da rotina previsível de limpar mesas, esvaziar lixeiras e deixar tudo impecável para o dia seguinte. Mas naquela noite, algo estava diferente. Doutor Mendes, desculpe, ela disse baixinho, quase sussurrando. Eu não sabia que ainda tinha alguém aqui. Posso voltar mais tarde. Rafael respirou fundo, tentando controlar a frustração. Não, tudo bem. Continue com seu trabalho. Eu só vou ficar mais um pouco. Marina assentiu e começou a arrumar as cadeiras ao redor da mesa de reunião. Mas seus olhos não conseguiam deixar de observar as telas, piscando em vermelho, os alertas intermináveis, a expressão de desespero no rosto do homem que ela via apenas de longe, sempre impecável, sempre confiante, sempre no controle. Agora ele parecia um navio à deriva em uma tempestade. Ela terminou de limpar a mesa de reunião e se aproximou da lixeira ao lado da mesa do CEO. Foi quando viu melhor as telas, os códigos, os alertas, os sistemas caindo um por um. Marina parou, o pano de limpeza ainda na mão, os olhos fixos nos monitores. Rafael percebeu o olhar dela e suspirou. Um ataque cibernético, ele disse, sua voz amarga e cansada. Minha empresa está sendo destruída enquanto eu assisto sem poder fazer nada. 15 anos de trabalho desaparecendo em algumas horas. Marina não respondeu imediatamente. Continuou olhando para as telas, sua expressão mudando de curiosidade para concentração, depois para algo que Rafael não conseguiu identificar. Ela largou o pano de limpeza sobre o carrinho e se aproximou mais, quase sem perceber o que estava fazendo. Senhor Mendes, ela disse suavemente, isso não é apenas um ataque comum. É um ataque coordenado em múltiplas camadas. Veja aqui, ela apontou para uma das telas. Esses códigos estão criando loops infinitos nos seus sistemas de defesa. Cada vez que seu firewall tenta bloquear, ele aciona outro vetor de ataque. É uma estratégia de distração enquanto o verdadeiro invasor trabalha nos bastidores. Rafael virou-se lentamente para ela, os olhos arregalados. Como você sabe disso? Marina piscou, como se acordasse de um transe. Ela olhou para Rafael, depois para seu uniforme, depois para o carrinho de limpeza. Um rubor subiu em suas bochechas. Eu estudei segurança digital. Fiz mestrado na USP em criptografia e sistemas de defesa. Trabalhei 3 anos em uma empresa de consultoria ela hesitou, antes das coisas mudarem. Rafael a olhou como se estivesse vendo uma miragem. A mulher que limpava seu escritório todas as noites tinha mestrado em segurança digital. Era impossível. Era absurdo. Ele olhou novamente para as telas piscando em vermelho. Era a única esperança que tinha. Você pode ajudar? Ele perguntou, sua voz mal saindo. Você consegue parar isso? Marina olhou para ele, depois para as telas, depois para suas próprias mãos. Eu posso tentar, ela disse finalmente, mas preciso ter acesso total aos sistemas. E preciso de tempo. Rafael não hesitou. Quanto tempo? 6 horas. Talvez menos se eu tiver sorte. Mas preciso de silêncio absoluto e ninguém pode interferir no que eu estiver fazendo. Você tem o que precisar, Rafael disse, afastando-se da mesa e apontando para sua cadeira executiva. Tudo. Todos os acessos. Todas as permissões. Só. Ele parou, sua voz quebrando levemente. Por favor, salve minha empresa. Marina assentiu e sentou-se na cadeira de couro.
Seus dedos pairaram sobre o teclado por um momento, como um pianista antes de começar uma sinfonia. Então, ela começou a digitar. E Rafael, pela primeira vez em 15 anos, não estava no comando. Marina não ergueu os olhos do monitor por quase 20 minutos. Suas mãos voavam sobre o teclado com uma velocidade e precisão que hipnotizavam Rafael. Ele estava sentado em uma das poltronas de couro ao lado, observando aquela mulher que até 5 minutos atrás era apenas parte invisível da equipe de limpeza transformar-se em algo completamente diferente. Ela não era mais Marina, a faxineira. Era uma guerreira digital lutando uma batalha que ele nem sabia como começar a entender. Os dedos dela dançavam entre comandos complexos, abrindo janelas, fechando outras, códigos surgindo e desaparecendo em sequências que faziam os olhos de Rafael arderem, só de tentar acompanhar. Ela murmurava para si mesma de vez em quando, palavras técnicas que ele reconhecia vagamente de reuniões com sua equipe de TI, mas que agora pareciam fazer parte de um idioma completamente novo. Encontrei você, ela sussurrou de repente, sua voz carregada de satisfação. Aqui está o ponto de entrada principal. Esperto, muito esperto. Usaram uma vulnerabilidade no sistema de atualização automática. Ninguém pensa em verificar as atualizações porque confiamos que são seguras. Mas alguém infiltrou um código malicioso 3 semanas atrás, esperando o momento certo para ativar. 3 semanas? Rafael se inclinou para a frente. Eles estavam dentro do nosso sistema há 3 semanas? Marina assentiu, sem tirar os olhos da tela. E provavelmente mapearam tudo nesse período, cada arquivo, cada senha, cada ponto fraco. Isso não foi um ataque improvisado, Sr. Mendes. Isso foi planejado com meses de antecedência. Eles sabiam exatamente o que estavam procurando. Rafael sentiu o sangue gelar. Quem faria isso? E por quê? Marina finalmente olhou para ele, seus olhos castanhos sérios. Alguém que quer impedir sua fusão amanhã. Alguém que se beneficia com sua empresa fora do jogo. Ou, ela hesitou, alguém de dentro. De dentro? Rafael se levantou bruscamente. Impossível. Conheço minha equipe. Trabalhei com alguns deles por mais de 10 anos. Marcelo está comigo desde o primeiro dia. Marina voltou sua atenção para a tela. Talvez, mas os invasores sabiam exatamente onde atacar e quando. Isso requer conhecimento interno profundo. Não estou acusando ninguém. Só estou dizendo o que os dados mostram. Rafael passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso daquela possibilidade. A ideia de que alguém em quem confiava pudesse estar por trás daquilo era mais dolorosa que o próprio ataque. Ele construiu a Tech Vision baseado em lealdade, em confiança, em uma cultura de família. Será que estava tão cego assim? Preciso ir até a sala de servidores, Marina disse de repente levantando-se. Os invasores criaram uma porta dos fundos que está rodando diretamente no hardware. Não consigo fechar daqui. Preciso ter acesso físico aos servidores. Rafael assentiu. Fica no subsolo. Vou com você. Eles deixaram o escritório e caminharam pelos corredores vazios do prédio. A luz de emergência criava sombras longas que dançavam nas paredes enquanto seus passos ecoavam no silêncio. Rafael olhou de relance para Marina. Ela carregava um notebook que ele havia pegado da sala de reuniões e caminhava com determinação, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Por que você está trabalhando como faxineira? Ele perguntou enquanto esperavam o elevador. Com seu conhecimento, você poderia estar ganhando 10 vezes mais em qualquer empresa de tecnologia. Marina apertou o botão do subsolo e ficou em silêncio por um momento. A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos, Sr. Mendes. Às vezes perdemos tudo e temos que reconstruir do zero. Às vezes o orgulho e os diplomas não pagam as contas. Às vezes, ela olhou para ele. Só precisamos de uma chance para provar nosso valor novamente. Rafael não perguntou mais nada. Havia uma dor naquelas palavras que ele reconhecia. A dor de quem já esteve no topo e caiu. A dor de quem sabe como é perder tudo. Naquela noite, naquele elevador descendo para o subsolo, Rafael e Marina eram mais parecidos do que qualquer um dos dois imaginava. A sala de servidores era um ambiente controlado,
frio e iluminado por luzes fluorescentes azuis que davam ao lugar uma atmosfera quase alienígena. Fileiras e mais fileiras de servidores zumbiam constantemente, cada um deles processando milhões de dados a cada segundo. Era o coração da TechVision, o lugar onde tudo acontecia, onde todos os segredos estavam guardados. Marina caminhou diretamente até o servidor central, conectou seu notebook e começou a trabalhar. Rafael observava as luzes piscando nos equipamentos, cada uma delas representando processos que ele não entendia completamente. Ele era bom em negócios, em estratégia, em liderar pessoas, mas ali, naquele porão tecnológico, ele era apenas um espectador. Isso vai demorar, Marina disse sem olhar para ele. Preciso rastrear cada linha de código malicioso e desativá-la manualmente. Se eu errar um único passo, posso travar o sistema inteiro e aí sim será o fim. Sugiro que vá buscar um café. Isso vai levar horas. Rafael balançou a cabeça. Fico aqui. Marina olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo mais, talvez respeito. Como quiser. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Rafael. Ele sentou-se no chão frio da sala de servidores, as costas apoiadas contra uma parede, observando Marina trabalhar. Ela estava completamente imersa, seus dedos voando, sua testa franzida em concentração absoluta. De vez em quando, ela murmurava algo, às vezes um palavrão baixinho quando encontrava algo particularmente complicado, outras vezes um suspiro de alívio quando conseguia desativar mais uma camada do ataque. Era quase meia-noite quando Marina fez uma pausa. Ela esticou os braços acima da cabeça, o pescoço estalando, enquanto virava de um lado para o outro. Rafael se levantou e caminhou até uma pequena geladeira no canto da sala, pegando 2 garrafas de água. Ofereceu uma para ela. Obrigada, Marina disse, aceitando a garrafa e bebendo quase metade de uma vez. Fazia tempo que não trabalhava assim. Esqueci como é intenso. Você está conseguindo? Rafael perguntou, tentando não soar desesperado. Estou, ela respondeu, limpando o suor da testa. Já desativei cerca de 60% do ataque. Os invasores são bons, muito bons. Mas deixaram um rastro. Pequeno, quase invisível, mas está lá. Quando eu terminar de limpar tudo, vou conseguir rastreá-los. Rafael sentiu uma centelha de esperança pela primeira vez em horas. Você consegue descobrir quem fez isso? Marina sorriu, um sorriso cansado, mas confiante. Senhor Mendes, quem quer que tenha feito isso é excelente. Mas eu sou melhor. Ela voltou ao trabalho e Rafael retomou sua posição na parede. Ele olhou para o relógio. 00:15. Em menos de 9 horas, ele deveria estar em uma sala de reuniões assinando a fusão de R$2 bilhões. Em menos de 9 horas, sua vida poderia estar completamente destruída ou salva. Tudo dependia da mulher que, há poucas horas, ele via apenas como parte do mobiliário. Rafael pensou em todos os funcionários que haviam passado por sua empresa ao longo dos anos. Quantos talentos ele havia ignorado? Quantas pessoas brilhantes estavam em posições que subestimavam suas capacidades simplesmente porque ele ou qualquer outro líder nunca parou para realmente olhar, para realmente perguntar? Marina tinha um mestrado e estava limpando banheiros. Quantas outras Marinas existiam no mundo, invisíveis, subestimadas, ignoradas? 1h. Marina havia removido 80% do código malicioso. 2h, 90%. 3h. Rafael estava quase dormindo quando ouviu Marina soltar um grito de vitória. Consegui! Ela exclamou, levantando-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Rafael, consegui! Ele pulou em pé, o coração acelerado. Conseguiu o quê? Marina virou a tela do notebook para ele. Olha isso. Removi todo o código malicioso. Os sistemas estão limpos. Mais que isso, ela apontou para uma série de números na tela. Rastreei a origem do ataque. Tenho um endereço IP, uma localização física e... Ela sorriu, o nome de quem coordenou tudo. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Quem? Marina hesitou, seus dedos pairando sobre o teclado. Senhor Mendes, antes de...
Se eu mostrar isso, você precisa estar preparado. Porque o que eu vou revelar vai mudar tudo. Rafael engoliu em seco. Mostre. Marina digitou alguns comandos e uma nova janela abriu na tela. Dados, logs de acesso, registros de comunicação. E então, no centro de tudo, um nome que fez o mundo de Rafael parar de girar. Marcelo Santos, seu diretor de tecnologia, seu amigo de 15 anos, seu braço direito desde o primeiro dia. O traidor estava dentro de casa o tempo todo. Rafael ficou olhando para o nome na tela, como se as letras fossem reorganizar-se e revelar outra pessoa qualquer. Marcelo Santos, impossível. Tinha que ser um erro. Marina devia ter rastreado errado, confundido os dados, interpretado mal alguma coisa. Marcelo era seu amigo, seu irmão, o homem que esteve ao seu lado quando a TechVision não passava de uma ideia maluca rabiscada em um guardanapo de bar. Tem certeza? Rafael perguntou, sua voz saindo rouca. Absoluta certeza? Marina assentiu devagar, seus olhos refletindo compaixão. Os logs não mentem, Sr. Mendes. As credenciais de acesso são dele. O padrão de digitação corresponde ao dele. E mais, ela clicou em outra aba. Ele esteve em comunicação constante com um endereço IP registrado para a Novatech Solutions, sua principal concorrente. Rafael sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo de seus pés. A Novatech era a única empresa que poderia rivalizar com a TechVision no mercado brasileiro. Se a fusão com a Datacorp acontecesse, a Novatech ficaria completamente fora do jogo. Mas se a TechVision caísse esta noite, se os sistemas colapsassem, se a fusão fosse cancelada, a Novatech automaticamente se tornaria a líder absoluta do setor. Durante quanto tempo? Rafael conseguiu perguntar. Durante quanto tempo ele esteve fazendo isso? Marina rolou a tela, analisando dados. Pelos registros, cerca de 4 meses. Começou sutilmente, pequenos vazamentos de informação. Depois foi escalando. O ataque desta noite foi o movimento final. 4 meses. Enquanto Rafael planejava a fusão, negociava termos, sonhava com o futuro, seu melhor amigo estava sabotando tudo pelos bastidores. Marcelo estava em todas as reuniões importantes, tinha acesso a todos os documentos confidenciais, conhecia cada detalhe da operação e usou tudo isso para destruir Rafael. Por quê? Rafael sussurrou, mais para si mesmo do que para Marina. Nós construímos tudo juntos. Eu confiei nele com minha vida. Marina desligou o notebook lentamente. Não posso responder isso, Sr. Mendes. Só posso te mostrar o que os dados revelam. Os porquês, ela fez uma pausa, só ele pode explicar. Rafael caminhou até a saída da sala de servidores, empurrando a porta com mais força do que pretendia. Ela bateu contra a parede com um som metálico que ecoou pelo corredor vazio. Ele precisava de ar, precisava de espaço, precisava processar aquela traição que ardia em seu peito como fogo. Marina o seguiu em silêncio, respeitando sua dor. Ela conhecia aquele tipo de ferida, a que vem de quem você nunca esperaria. Ela mesma havia experimentado traição anos atrás, na empresa onde trabalhava, quando um colega roubou seu projeto e levou todo o crédito deixando-a desempregada e sem referências. Foi por isso que acabou aceitando qualquer trabalho que aparecesse, incluindo limpeza. Às vezes, a vida quebra você de formas que ninguém vê. Eles voltaram ao escritório de Rafael em silêncio. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Era um novo dia, mas Rafael sentia como se estivesse vivendo o fim de tudo. Ele foi até a janela panorâmica e ficou olhando a cidade acordar lá embaixo. Os primeiros carros nas ruas, as luzes dos prédios acendendo uma por uma. O que eu faço agora? Ele perguntou em voz baixa. Como eu confronto alguém que considero família? Marina colocou o notebook sobre a mesa e sentou-se em uma das poltronas. Você tem algumas opções, pode chamá-lo aqui e confrontá-lo diretamente. Pode ir à polícia com as evidências. Ou, ela inclinou a cabeça, pode ser mais esperto que isso. Rafael virou-se para encará-la. O que você quer dizer? Marina cruzou as pernas, pensativa. Marcelo ainda não sabe que você descobriu. Ele acha que conseguiu, que sua empresa está destruída e
Que a fusão vai cair. Isso te dá uma vantagem, você pode usar isso. Rafael sentou-se atrás de sua mesa, processando as palavras dela. Continue. Pense comigo. Marina se inclinou para a frente. Se você confrontá-lo agora, ele pode ter um plano de fuga. Pode ter apagado evidências, pode ter cúmplices que vão alertar. Mas se você agir como se nada tivesse acontecido, como se ainda confiasse nele, pode descobrir toda a extensão da operação. Quantas outras pessoas estão envolvidas? O que mais ele planejava fazer? Rafael esfregou o rosto com as mãos. Você está sugerindo que eu finja que não? Sei. Que eu olhe nos olhos dele e haja normalmente? Exatamente, Marina disse. Mas não apenas isso. Vamos criar uma armadilha. Vamos fazer com que ele se exponha completamente, de uma forma que não possa negar ou fugir. E como fazemos isso? Marina sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Criamos um sistema falso com informações falsas. Documentos sobre uma suposta nova fusão, ainda mais valiosa que a com a Datacorp. Dados de uma tecnologia revolucionária que não existe. Deixamos que Marcelo tenha acesso a isso e esperamos que ele tente vender para a Novatec. Quando ele fizer isso, teremos não apenas evidências de traição, mas também prova de espionagem industrial. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Era arriscado. Era manipulador. Era exatamente o tipo de coisa que ele sempre disse que nunca faria. Mas Marcelo havia cruzado uma linha muito antes. Marcelo havia destruído anos de amizade, de confiança, de lealdade. Se Rafael não agisse, outras empresas poderiam ser as próximas vítimas. Quanto tempo precisamos? Rafael perguntou finalmente. 3 dias, Marina respondeu. Talvez 4. Tempo suficiente para eu criar os documentos falsos, configurar o sistema isca e monitorar cada movimento dele. Rafael olhou pela janela novamente. Dali a 3 horas, Marcelo chegaria para a reunião que antecederia a assinatura da fusão. Ele teria que olhar nos olhos do homem que o traiu e fingir que nada havia mudado. Teria que sorrir, apertar sua mão, talvez até agradecer por seu trabalho árduo. A ideia fazia seu estômago revirar. Tudo bem, ele disse finalmente. Fazemos do seu jeito. Mas eu quero saber tudo. Cada movimento, cada mensagem, cada arquivo que ele acessar. Marina assentiu. Você terá. Mas, Sr. Mendes, ela hesitou. Você precisa estar preparado para o que pode descobrir. Às vezes a verdade completa é pior do que imaginamos. Não pode ser pior do que isso, Rafael murmurou. Marina não respondeu. Ela sabia que podia, sempre podia. Mas decidiu não discutir. Em vez disso, levantou-se e caminhou até a porta. Preciso de algumas horas para preparar tudo. Também preciso ir para casa trocar de roupa. Não posso aparecer na reunião vestida assim. Ela apontou para seu uniforme de limpeza. Rafael olhou para ela, realmente olhou pela primeira vez. Marina tinha olheiras profundas de uma noite sem dormir. O cabelo estava desalinhado, o uniforme amassado. Mas seus olhos brilhavam com determinação e inteligência. Ela havia salvado sua empresa, havia descoberto a verdade, e agora estava ajudando-o a fazer justiça. Marina, ele disse antes que ela saísse, por que você está fazendo isso? Você poderia simplesmente ter limpado o ataque e ido embora. Por que está me ajudando assim? Marina parou na porta, sua mão no batente. Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque sei como é ser traído por quem confiamos. Sei como é ter tudo tirado de você injustamente. E sei como é quando ninguém acredita em você, quando ninguém te dá uma chance. Você me deu essa chance esta noite, Sr. Mendes. Mesmo desesperado, mesmo sem motivo para confiar em mim, você deu. Agora estou retribuindo. Rafael sentiu um nó na garganta. Obrigado. E, por favor, pode me chamar de Rafael. Acho que depois desta noite, dispensamos as formalidades. Marina sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Tudo bem, Rafael, mas só se você parar de me ver como a faxineira. Hoje eu sou sua aliada. Ela saiu e Rafael ficou sozinho em seu escritório enquanto o sol nascia completamente sobre São Paulo. Em algumas horas teria que enfrentar Marcelo. Teria que representar o papel de sua vida, fingindo ignorância, enquanto por dentro
Seu coração estava despedaçado, mas ele faria. Faria por sua empresa, por seus funcionários, por todos aqueles que confiaram nele. E faria porque Marina havia provado que às vezes a ajuda vem dos lugares mais improváveis, das pessoas que a sociedade ensina a ignorar. Ela não era apenas uma faxineira, era a pessoa que o salvou quando todos os outros falharam. Rafael pegou seu celular e mandou uma mensagem para Marcelo, confirmando a reunião das 9 horas. A resposta veio quase imediatamente, cheia de entusiasmo e falsidade que agora Rafael conseguia ver claramente. O jogo havia apenas começado. Rafael estava sentado em sua mesa, quando Marcelo entrou no escritório às 8h50 da manhã. Seu amigo, ou melhor, seu traidor, vestia um terno cinza impecável e carregava uma pasta de couro marrom que Rafael havia dado de presente em seu aniversário 2 anos atrás. O sorriso no rosto de Marcelo era amplo e genuíno, ou pelo menos parecia ser para quem não sabia a verdade. "Bom dia, chefe", Marcelo disse, sua voz alegre e despreocupada. "Grande dia hoje, hein? A fusão que vai mudar nossas vidas. Você dormiu alguma coisa? Parece exausto." Rafael forçou um sorriso, cada músculo de seu rosto protestando contra a farsa. "Noite agitada. Fiquei revisando os últimos detalhes até tarde. Você sabe como eu sou, perfeccionista até o fim." Marcelo riu, aquela risada familiar que Rafael conhecia havia 15 anos. "Sei bem. Quantas vezes eu disse para você relaxar? Mas é por isso que estamos onde estamos. Seu perfeccionismo nos trouxe até aqui." Rafael sentiu a bile subir em sua garganta. Marcelo estava ali, olhando nos olhos dele, mentindo com cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Como alguém podia ser tão bom em fingir? Ou será que sempre foi assim e Rafael estava cego demais para perceber? "Senta", Rafael disse, apontando para a cadeira à frente de sua mesa. "Quero discutir algumas coisas antes da reunião com a Datacorp." Marcelo sentou-se, cruzando as pernas confortavelmente. "Claro, tudo bem? Você parece tenso." "Estou bem", Rafael mentiu. "É só que, bem, tive uma ideia durante a noite. Algo grande, maior que a fusão com a Datacorp." O interesse nos olhos de Marcelo era quase palpável. "Maior? Como assim?" Rafael se inclinou para a frente, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. "Você sabe que tenho mantido alguns projetos em sigilo absoluto, certo? Projetos que nem você teve acesso completo." Marcelo assentiu, uma sombra de irritação cruzando brevemente seu rosto. "Sei. Sempre achei estranho, para ser honesto. Somos parceiros, não?" "Somos", Rafael concordou, cada palavra custando-lhe um pedaço da alma. "Mas este projeto em específico é tão revolucionário que precisei manter total discrição. Mas agora, com a fusão garantida, acho que é hora de você saber. Afinal, vou precisar da sua expertise técnica para implementar." Os olhos de Marcelo brilharam. "Estou ouvindo." Rafael pegou uma pasta da gaveta de sua mesa e a colocou sobre o vidro. Dentro havia documentos que Marina e ele haviam preparado nas últimas 3 horas. Informações sobre uma suposta tecnologia de inteligência artificial que poderia revolucionar sistemas de segurança em todo o mundo. Números inflados, projeções impossíveis, mas convincentes o suficiente para alguém desesperado por informação privilegiada. "Isso aqui", Rafael disse, batendo na pasta, "vale mais que a fusão inteira com a Datacorp. Estou falando de contratos com governos, sistemas militares, bancos internacionais. Bilhões, Marcelo. Não milhões, bilhões." Marcelo estendeu a mão para pegar a pasta, mas Rafael assegurou: "Ainda não. Primeiro preciso da sua palavra de que isso fica entre nós. Nem sua esposa pode saber. Ninguém. Se isso vazar, antes do lançamento, perdemos tudo." "Você tem minha palavra", Marcelo disse sem hesitar. "Sabe que pode confiar em mim, Rafael. Sempre pôde." Rafael sentiu vontade de rir, ou chorar. Talvez as duas coisas. "Eu sei", ele disse soltando a pasta. "Por isso estou compartilhando isso com você primeiro." Marcelo abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Seus olhos escaneavam cada página com uma velocidade que revelava seu treinamento técnico. Rafael observava cada microexpressão no rosto dele. A ganância,
o interesse, o cálculo por trás dos olhos. Como ele nunca havia percebido antes. Isso é incrível, Marcelo murmurou, ainda lendo. Se isso for real, nós mudamos o jogo completamente. Quando você pretende lançar? 6 meses, Rafael mentiu. Mas preciso que você comece a preparar a infraestrutura agora. Vou te dar acesso aos servidores dedicados onde está o protótipo. Você pode começar hoje mesmo. Marcelo fechou a pasta, seus olhos fixos em Rafael. Hoje? Mas temos a fusão para fechar. A fusão pode esperar algumas horas, Rafael disse, puxando um pendrive da gaveta. Aqui estão os códigos de acesso e os arquivos básicos. Quero que você mergulhe nisso hoje. Quanto antes começarmos, melhor. Marcelo pegou o pendrive como se fosse ouro. Pode deixar. Vou começar assim que a reunião acabar. Não, Rafael disse firmemente. Quero que comece agora. Vá para a sala de servidores. Familiarize-se com o sistema. Eu cuido da reunião da fusão. Você cuida do futuro. Marcelo hesitou por apenas um segundo antes de assentir. Se você tem certeza. Tenho, Rafael disse, levantando-se e estendendo a mão. Confio em você, Marcelo. Sempre confiei. Marcelo apertou a mão dele, seu aperto firme e caloroso. Não vai se arrepender, chefe, prometo. Quando Marcelo saiu do escritório, Rafael afundou em sua cadeira, as mãos tremendo. Marina entrou pela porta lateral, onde havia estado escutando tudo. Ela não estava mais com o uniforme de limpeza. Vestia um conjunto social preto elegante, o cabelo solto caindo sobre os ombros, maquiagem leve, mas profissional. Parecia uma executiva de alto nível, que sempre deveria ter sido. Ele mordeu a isca, Marina disse, segurando um tablet. Já estou rastreando o pendrive. Assim que ele conectar em qualquer dispositivo, vou saber. E ele vai. Provavelmente vai copiar tudo e mandar para a nova tech antes do fim do dia. Rafael assentiu, ainda processando a atuação que acabara de fazer. Ele estava certo. Sobre eu confiar nele. Só não imaginava que ele usaria isso contra mim. Marina sentou-se na cadeira que Marcelo havia ocupado momentos antes. As pessoas traem por diferentes razões, Rafael. Às vezes é ganância, às vezes é inveja, às vezes é só porque podem. E no caso dele, Rafael perguntou, o que você acha que é? Marina olhou pela janela, pensativa. Acho que é ressentimento. Você é o rosto da empresa. Você recebe os prêmios, as entrevistas, o reconhecimento. Ele trabalha na sombra fazendo o trabalho técnico, mas ninguém lembra o nome dele. Aposto que a Novatec ofereceu mais que dinheiro. Ofereceram protagonismo. Rafael nunca havia pensado nisso dessa forma. Será que ele realmente havia ofuscado Marcelo? Será que estava tão focado em si mesmo que não percebeu o ressentimento crescendo ao seu lado durante anos? A reunião da fusão aconteceu sem problemas. Os executivos da Datacorp não notaram nada de errado. Rafael representou seu papel perfeitamente, sorrindo para as câmeras, apertando mãos, assinando documentos. Mas sua mente estava no subsolo, onde Marcelo estava exatamente agora, conectando o pendrive falso. Marina estava em uma sala adjacente, monitorando cada movimento. Ela havia criado um sistema tão convincente que até ela mesma ficaria impressionada se não soubesse que era falso. Tinha logs falsos, dados falsos, até comunicações falsas com supostos clientes internacionais. Era uma teia perfeita esperando a aranha. Às 3 da tarde, o tablet de Marina vibrou. Ela olhou para a tela e sorriu. Ele copiou tudo. E agora está enviando para um endereço IP que rastreei diretamente para um servidor da Novatec. Rafael estava ao lado dela, observando os dados fluírem. É suficiente para provar espionagem industrial. É suficiente para destruir a carreira dele e colocar a Novatec em sérios problemas legais, Marina confirmou. Mas tem mais. Ela digitou alguns comandos e uma nova janela abriu. Ele não está trabalhando sozinho, Rafael. Tem outras pessoas aqui dentro passando informações. Olha esses logs. Rafael olhou para a tela e viu nomes. 3 outros funcionários da TechVision estavam envolvidos. Pessoas em quem ele confiava, que trabalhavam com ele há anos. A traição não era apenas de Marcelo, era sistemática. Quantos mais?
Rafael sussurrou, sentindo seu mundo desmoronar novamente. Não sei ainda, Marina disse gentilmente. Mas vamos descobrir. Você quer fazer isso agora ou esperar? Rafael olhou para o relógio. 5 da tarde. Marcelo provavelmente ainda estava no prédio. Agora, ele disse com firmeza. Vamos acabar com isso de uma vez. Eles desceram juntos para a sala de servidores. Marina havia rastreado a localização de Marcelo através das câmeras de segurança. Ele estava exatamente onde esperavam, conectado ao servidor dedicado, baixando mais arquivos falsos. Quando abriram a porta, Marcelo virou-se com culpa estampada no rosto. Por um momento, apenas um breve momento, a máscara caiu e Rafael viu a verdade nua e crua. Medo, raiva e algo mais. Alívio, como se Marcelo estivesse cansado de fingir. Olá, Marcelo, Rafael disse calmamente. Acho que precisamos conversar. O silêncio na sala de servidores era ensurdecedor. Apenas o zumbido constante dos equipamentos preenchia o vazio entre os três. Marcelo estava parado diante do computador, o pendrive ainda conectado, as evidências de sua traição brilhando na tela atrás dele. Ele não tentou negar. Não fingiu surpresa. Apenas olhou para Rafael com uma expressão que misturava desafio e cansaço. Quanto tempo você sabe? Marcelo perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Desde a noite passada, Rafael respondeu, quando Marina descobriu tudo. Marcelo olhou para Marina, que estava ao lado de Rafael, e soltou uma risada amarga. A faxineira. Claro. Eu deveria ter imaginado que você tinha alguém escondido na manga. Sempre foi bom em guardar segredos, não é, Rafael? Rafael deu um passo à frente, sentindo a raiva pulsar em suas veias. Eu guardei segredos? Você passou meses vendendo minha empresa para a concorrência. Você tentou me destruir na véspera da maior fusão da minha vida. E tem coragem de me acusar de guardar segredos? Marcelo desconectou o pendrive e o jogou sobre a mesa com força, o som metálico ecoando pela sala. Você quer saber a verdade, Rafael? A verdade crua? Eu estava cansado. Cansado de ser seu fantoche, cansado de fazer todo o trabalho técnico enquanto você sorria para as câmeras. Cansado de ouvir como Rafael Mendes é um gênio, um visionário quando eu era quem construía tudo. Você construía? Rafael sentiu a raiva subindo, aquecendo seu rosto. Nós construíamos juntos. Essa empresa foi uma parceria desde o primeiro dia. Parceria, Marcelo cuspiu a palavra como se fosse veneno, levantando-se da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Que parceria, Rafael? Você sempre foi o chefe. Você sempre teve a última palavra. Você sempre ficou com os holofotes enquanto eu trabalhava na sombra. Sabe quantas vezes alguém me perguntou em uma conferência se eu era seu assistente? Seu assistente. Eu tenho 2 doutorados, publiquei artigos em revistas internacionais, criei sistemas que são usados em 6 continentes. Mas para todos, eu era apenas o cara de TI do Rafael Mendes. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Aquelas palavras carregavam anos de ressentimento acumulado, feridas que ele nunca soube que existiam. Será que tinha sido tão cego, tão consumido por sua própria jornada, que não percebeu a dor ao seu lado? Marina observava o confronto em silêncio, mas Rafael percebeu algo em seus olhos. Compreensão. Não concordância, mas compreensão. Ela sabia o que era ser invisível. Ela havia vivido isso. E talvez fosse por isso que conseguia manter a calma enquanto Rafael sentia seu mundo desmoronar pela segunda vez em dias. Então foi por isso? Rafael perguntou, sua voz quebrando apesar de tentar mantê-la firme. Por ego? Por reconhecimento? Você traiu 15 anos de amizade? Arriscou a vida de 1.200 pessoas que dependem desta empresa? Tudo por causa de ego? Não foi só ego, Marcelo respondeu, apoiando-se contra a mesa, seus ombros caindo como se o peso de tudo finalmente o alcançasse. A Nova Tech me ofereceu algo que você nunca ofereceu. Eles me viram, me valorizaram, me prometeram que eu seria o CTO com poder real de decisão, não apenas um funcionário glorificado. Eles me ofereceram 40% da empresa. 40%, Rafael. Aqui eu tenho o quê? 5%?
E ainda assim você nunca me consultou nas decisões realmente importantes. Rafael fechou os olhos por um momento, tentando processar. 5% de uma empresa que valia bilhões não era pouco. Mas não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre se sentir parte de algo, sobre ter voz, sobre importar. E Rafael, na sua obsessão por crescer, por conquistar, havia falhado em fazer Marcelo sentir isso. Isso não justifica a traição, Marina disse finalmente. Sua voz firme, mas não sem compaixão. Você tinha escolhas. Poderia ter saído. Poderia ter negociado. Poderia ter sido honesto sobre como se sentia. Mas escolheu o caminho da desonestidade e colocou centenas de empregos em risco. Famílias inteiras dependem desta empresa, Marcelo. Você pensou nelas quando decidiu quase destruir tudo? Marcelo olhou para ela com uma mistura de raiva e algo que parecia vergonha. E você? A faxineira que de repente se revelou uma expert em segurança? Quantos segredos você está guardando? O que você ganha com tudo isso? Está esperando que o Rafael case com você agora que salvou a empresa dele? Marina não piscou, não recuou. Sua voz saiu ainda mais firme. Não estou ganhando nada além de fazer o que é certo. Diferente de você, eu não preciso destruir outros para me sentir valorizada. E se você acha que fiz isso esperando recompensa, então você não entendeu nada sobre integridade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael olhou para Marina com um respeito renovado. Ela havia enfrentado o ataque de Marcelo com uma dignidade que ele próprio estava lutando para manter. Marcelo se virou para Rafael novamente, sua expressão mudando para algo mais calculista. Você vai me entregar para a polícia? Vai fazer um escândalo público? Porque se fizer, saiba que eu tenho informações sobre você também. Coisas que podem não ser ilegais, mas que definitivamente manchariam sua imagem de CEO perfeito. Aqueles atalhos que tomamos nos primeiros anos quando estávamos desesperados por crescimento. Lembra? Rafael sentiu o estômago afundar. Claro que lembrava. Nos primeiros anos da TechVision, quando estavam lutando para sobreviver, ele havia tomado decisões que agora, sob a luz do sucesso, pareciam questionáveis. Nada criminoso, mas certamente coisas que a mídia adoraria distorcer. Que informações? Rafael perguntou, mantendo a voz neutra apesar do medo crescente. Marcelo sorriu, um sorriso sem humor, quase triste. As pequenas infrações fiscais dos primeiros anos quando declarávamos menos receita para pagar menos impostos. Os contratos questionáveis com aquela empresa de offshore. As decisões duvidosas sobre privacidade de dados no início, antes das regulamentações ficarem rígidas. Nada que te colocaria na cadeia, mas o suficiente para criar problemas. Bastante problemas, o suficiente para fazer a Datacorp reconsiderar a fusão. Rafael olhou para Marina, que balançou a cabeça levemente. Ela já havia pensado nisso. Já havia previsto que Marcelo teria algum tipo de seguro. Mas pelo olhar dela, Rafael entendeu que tinham algo melhor. Tinham a verdade e tinham evidências incontestáveis do que Marcelo havia feito. Você está blefando, Rafael disse com mais confiança do que sentia, cruzando os braços. E mesmo que não estivesse, eu prefiro enfrentar qualquer investigação do que deixar você escapar impune. Porque vou te contar uma coisa, Marcelo. Aquelas decisões que tomamos no início, tomamos juntos. Você estava lá em cada reunião, em cada escolha difícil. Se eu cair, você cai comigo. A diferença é que minhas ações eram de um empreendedor desesperado tentando sobreviver. As suas foram de um traidor tentando destruir. Marcelo piscou e, pela primeira vez, Rafael viu medo real em seus olhos. Ele não havia pensado nisso, que suas ameaças o incriminariam também. Marcelo riu, mas era um riso sem alegria, quase histérico. Impune? Você acha que a nova Tech vai me proteger agora? Eles vão me jogar para os lobos no segundo que descobrirem que fui exposto. Eu já perdi tudo, Rafael. Minha reputação, minha carreira, provavelmente minha família quando minha esposa descobrir o que fiz. Você já ganhou. Não precisa me destruir completamente. Pela primeira vez desde que tudo começou, Rafael viu Marcelo não como um traidor calculista, mas como um homem desesperado que fez escolhas terríveis. Parte dele,
uma parte pequena, mas ainda existente, sentiu pena. Ele se lembrou do Marcelo de 15 anos atrás, o jovem engenheiro brilhante que acreditava que juntos poderiam mudar o mundo. Onde aquele homem se perdeu? Eu não quero te destruir, Marcelo, Rafael disse finalmente, sua voz mais suave, mas não menos firme. Mas também não posso deixar isso passar. Você traiu não apenas a mim, mas a todos na empresa. Cada pessoa que acordou todos os dias e confiou que estávamos construindo algo sólido. E aparentemente não estava sozinho. Quem mais está envolvido? Marcelo ficou em silêncio, olhando para o chão. Rafael podia ver a luta interna acontecendo, a última decisão sobre até onde sua lealdade aos cúmplices iria. Marina deu um passo à frente, segurando o tablet e virando a tela para que Marcelo pudesse ver. Não precisa responder. Já sabemos. 3 outros funcionários, todos no departamento de TI. Lucas Ferreira, Patrícia Costa e Rodrigo Almeida. Todos passando informações para a Novatec há meses. Os registros estão aqui. Cada arquivo transferido, cada e-mail criptografado, cada pagamento recebido. O rosto de Marcelo empalideceu. Como você conseguiu? Marina guardou o tablet. Porque você subestimou o poder de uma investigação minuciosa e porque, quando você criou a porta dos fundos no sistema, deixou um rastro. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Para alguém que sabe o que procurar. Eles não sabiam de tudo, Marcelo disse rapidamente, quase desesperado. Eu os convenci de que estávamos apenas fazendo consultoria externa, que era legal. Eles não sabiam sobre o ataque de ontem à noite. Não sabiam que estava planejado para destruir a empresa. Pensaram que era apenas venda de informações de mercado, nada que pudesse realmente machucar a Tech Vision. Mas sabiam que estavam roubando informações confidenciais, Marina retrucou, sua voz cortante. Sabiam que estavam quebrando contratos de confidencialidade. Sabiam que estavam traindo a confiança de Rafael e de todos os outros funcionários. Isso os torna cúmplices, Marcelo. Talvez não do ataque principal, mas de espionagem corporativa. E isso é crime. Rafael passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso de mais essa revelação. 3 pessoas a mais, 3 famílias que seriam destruídas. Mas ele não podia deixar passar. Não podia enviar a mensagem de que traição era aceitável se você não fosse o líder dela. Como chegamos a este ponto, Marcelo? Rafael perguntou, sua voz carregada de dor genuína. Quando você decidiu que nossa amizade não valia nada? Quando decidiu que 15 anos juntos podiam ser jogados fora assim? Marcelo finalmente olhou para ele, e Rafael viu lágrimas nos cantos de seus olhos. Quando percebi que para você, eu era apenas mais um funcionário. Quando minha filha me perguntou por que o nome dela não estava na lista de convidados da festa de aniversário da empresa, sendo que todos os outros executivos foram com suas famílias. Ela tinha 7 anos, Rafael. 7 anos e me perguntou por que o papai não era importante o suficiente. Quando você anunciou a fusão para a mídia, antes de me contar, e eu descobri pela televisão como todo mundo, quando percebi que eu tinha dado 15 anos da minha vida para construir o sonho de outra pessoa, e essa pessoa nem sequer me via como parte essencial disso. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A festa, ele lembrava vagamente, tinha sido organizada pelo Departamento de Recursos Humanos. Ele não havia revisado a lista de convidados, assumiu que estava tudo certo, e o anúncio da fusão havia sido uma decisão de última hora do Departamento de Marketing, que queria pegar a concorrência de surpresa. Ele nem pensou em avisar Marcelo primeiro, porque assumiu que ele, como diretor de tecnologia, estaria presente em todos os momentos importantes. Mas não esteve, e Rafael nunca percebeu. Será que ele realmente havia sido um chefe tão ruim, tão cego às necessidades das pessoas ao seu redor? Marina havia salvado sua empresa, mas talvez ela também estivesse salvando-o de si mesmo, mostrando que ele não via as pessoas, não valorizava quem realmente importava. Estava tão focado no destino final que esqueceu de cuidar de quem estava fazendo a jornada com ele. Eu sinto muito, Rafael disse, e percebeu que era sincero. As palavras saíram carregadas de emoção verdadeira. Sinto muito se te fiz sentir invisível.
se te fiz sentir desvalorizado. Isso não era minha intenção, mas reconheço que falhei como líder e como amigo. Eu deveria ter visto, deveria ter perguntado, deveria ter feito você sentir que era parte essencial de tudo isso, porque você era. Mas isso não justifica o que você fez, Marcelo. Nada justifica a traição desta magnitude. Você poderia ter vindo falar comigo. Poderia ter colocado um ultimato. Poderia ter saído se realmente não aguentava mais. Mas escolheu me destruir. Marcelo limpou os olhos rapidamente, como se envergonhado das próprias lágrimas. Eu sei. E você está certo em me punir por isso. Só peço uma coisa. Deixe os outros 3 em paz. Eles têm famílias, filhos pequenos. Lucas acabou de ter um bebê. Patrícia sustenta a mãe doente. Rodrigo tem 2 filhos na faculdade. Foram apenas tolos que acreditaram em mim, que confiaram quando eu disse que era legal. O verdadeiro culpado sou eu. Eu os manipulei. Marina olhou para Rafael esperando sua decisão. Era dele. Sempre foi dele. Ela havia dado as ferramentas, as evidências, mas a justiça final cabia a ele decidir. Rafael respirou fundo, sentindo o peso de cada vida que seria afetada por sua decisão. Eu vou fazer o seguinte. Vou entregar as evidências contra você para as autoridades. Você vai cooperar completamente e revelar tudo sobre o envolvimento da Novatec. Em troca, vou falar com os outros 3 funcionários. Se eles confessarem voluntariamente, se provarem que foram manipulados e não tinham conhecimento total do que estava acontecendo, não vou processar. Apenas vou demitir. Eles perderão seus empregos, mas não suas liberdades. Mas você, Marcelo, você vai enfrentar as consequências completas, porque você sabia exatamente o que estava fazendo. Marcelo assentiu lentamente, a derrota estampada em cada linha de seu rosto. Justo. É mais do que eu mereço, considerando tudo. Rafael se virou para sair, mas parou na porta. Uma última coisa, Marcelo. Nós fomos amigos um dia. Isso significou algo para mim. Eu vou sentir sua falta. Não a pessoa que você se tornou, mas quem você era. Quem nós éramos juntos quando ainda acreditávamos no mesmo sonho. Marcelo não respondeu. Apenas ficou ali, no meio da sala de servidores, cercado pelos equipamentos que ele havia ajudado a instalar anos atrás, quando ainda acreditava no sonho que compartilhava com Rafael. Quando ainda havia esperança, amizade e lealdade verdadeiras. Marina e Rafael saíram juntos. Quando a porta se fechou atrás deles, Rafael finalmente permitiu que as emoções o atingissem. Não chorou, mas suas pernas fraquejaram. Marina o segurou pelo braço, firme e presente, sua força mantendo-o de pé. Você fez a coisa certa, ela disse gentilmente, sua voz suave, mas firme. E aprendeu algo importante hoje. O quê? Rafael perguntou, sua voz rouca de emoção contida. Que ser um grande líder não é apenas sobre visão e estratégia, é sobre ver as pessoas. Todas as pessoas. Até aquelas que limpam seu escritório depois que você vai embora. É sobre fazer cada pessoa sentir que importa, que é vista, que é valorizada. Porque no final, empresas não são construídas por máquinas ou sistemas, são construídas por pessoas, e pessoas precisam ser vistas. Rafael olhou para ela e pela primeira vez em muito tempo realmente viu. Viu uma mulher brilhante que a vida havia derrubado, mas não destruído. Viu alguém que escolheu ajudar quando poderia simplesmente ter virado as costas. Viu uma pessoa extraordinária que todos ao redor, incluindo ele, tinham ignorado. E viu a pessoa que estava mudando não apenas sua empresa, mas a ele mesmo. E no meio da pior crise de sua vida, cercado por traição e dor, Rafael percebeu que talvez tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Não apenas uma aliada, mas alguém que realmente o entendia. Alguém que o desafiava a ser melhor. Alguém que, sem ele perceber, havia se tornado essencial. 3 meses haviam se passado desde aquela noite fatídica. São Paulo continuava sua dança frenética lá fora, mas dentro da Tech Vision Solutions, tudo havia mudado. Rafael estava em pé diante da janela de seu escritório, observando o movimento da Avenida Faria Lima, pensando em como a vida pode virar de cabeça para baixo
em questão de horas. A história havia vazado para a imprensa, é claro. Não havia como manter algo daquela magnitude em segredo. Os jornais publicaram manchetes sensacionalistas sobre espionagem corporativa, traição e drama no mundo da tecnologia. Rafael esperava que o escândalo destruísse a TechVision, que investidores fugissem, que clientes cancelassem contratos. Mas o oposto aconteceu. Sua decisão de ser completamente transparente, de admitir a falha de segurança, mas também mostrar como rapidamente foi resolvida, gerou uma onda de respeito. Empresários elogiaram sua honestidade. A mídia destacou como ele lidou com a crise, e quando a história de Marina emergiu, de como uma funcionária de limpeza havia salvado um império bilionário, ela se tornou viral. Jornais, revistas, programas de televisão, todos queriam entrevistar Marina Silva, a mulher com mestrado que estava limpando escritórios e que se tornou a nova chefe de segurança cibernética de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Ela virou símbolo de superação, de como talentos estão escondidos em lugares improváveis, de como preconceitos sociais nos fazem ignorar pessoas extraordinárias. Marina deu entrevistas para os principais veículos do país. No programa mais assistido da televisão brasileira, quando a apresentadora perguntou como ela se sentia sendo chamada de inspiração, Marina respondeu com uma humildade que tocou milhões de corações. "Não me vejo como inspiração", ela disse, seus olhos brilhando sob as luzes do estúdio. "Me vejo como prova de que o sistema falha com muitas pessoas talentosas. Quantas outras Marinas existem por aí limpando escritórios, dirigindo táxis, trabalhando em empregos que subutilizam suas capacidades, não porque não sejam capazes, mas porque a vida às vezes nos derruba, e a sociedade não oferece segundas chances facilmente." Aquela entrevista gerou um movimento. Empresas começaram a revisar seus processos de contratação. Programas de reinserção profissional foram criados. Marina recebeu centenas de mensagens de pessoas em situações similares, agradecendo por dar voz a uma realidade que muitos viviam em silêncio. A fusão com a Datacorp foi concluída com sucesso, mesmo com todo o drama. Na verdade, o CEO da Datacorp disse que ficou ainda mais impressionado com a TechVision após ver como Rafael lidou com a crise. As ações da empresa dispararam, novos contratos chegaram. A TechVision era agora, oficialmente, o maior conglomerado de tecnologia da América Latina. Quanto a Marcelo, ele havia cooperado completamente com as autoridades. Revelou toda a operação da Nova Tech, que enfrentava agora processos judiciais massivos por espionagem industrial. Marcelo seria julgado, mas sua cooperação provavelmente reduziria sua sentença. Sua esposa o deixou, levando a filha. Ele perdeu tudo, exatamente como havia previsto. Os outros 3 funcionários envolvidos confessaram. Foram demitidos, mas não processados como Rafael prometera. Rafael visitou Marcelo na prisão uma única vez, 2 meses após tudo acontecer. Foi uma conversa difícil, carregada de emoções não resolvidas. Marcelo havia emagrecido, o rosto marcado pelo peso da culpa e das consequências de suas escolhas. Ele pediu desculpas não apenas formalmente, mas com lágrimas genuínas de arrependimento. Rafael, por sua vez, também se desculpou por não ter sido o líder que Marcelo merecia, por não ter visto os sinais de insatisfação, por ter falhado em criar um ambiente onde todos se sentissem verdadeiramente valorizados. Eles não se tornaram amigos novamente, mas encontraram uma forma de paz, um encerramento necessário para ambos seguirem em frente. Rafael aprendeu muito naqueles 3 meses. Implementou mudanças profundas na empresa. Criou programas de reconhecimento para funcionários de todos os níveis, onde, mensalmente, pessoas de diferentes departamentos eram celebradas não apenas por resultados, mas por atitudes que refletissem os valores da empresa. Começou a fazer reuniões mensais onde qualquer pessoa, desde estagiários até executivos, podiam compartilhar ideias diretamente com ele. Instituiu um programa chamado Talentos Invisíveis, dedicado a identificar funcionários que estivessem em posições abaixo de seu potencial e oferecer oportunidades de desenvolvimento e promoção. Ele percebeu que havia construído um império,
mas havia falhado em construir uma família corporativa de verdade. A TechVision não era apenas sobre lucros e crescimento. Era sobre as 1.200 pessoas que acordavam todos os dias e dedicavam suas vidas àquele projeto. Cada uma delas com sonhos, talentos, histórias, e todas mereciam ser vistas. Marina transformou o Departamento de Segurança Cibernética completamente. Contratou novos talentos, muitos deles vindos de trajetórias não convencionais como a dela. Implementou sistemas revolucionários que se tornaram referência no setor e tornou a TechVision praticamente impenetrável. Mas mais que isso, ela trouxe uma perspectiva nova para a empresa. Ela via coisas que outros não viam. Entendia pessoas de uma forma que Rafael estava apenas começando a aprender. Em reuniões executivas, ela era frequentemente a voz que lembrava a todos que, por trás de cada decisão estratégica, havia pessoas reais que seriam afetadas. E nos últimos 3 meses, algo mais havia florescido entre eles. Começou com reuniões de trabalho que se estendiam além do necessário. Conversas sobre tecnologia que derivavam para histórias pessoais. Cafés compartilhados nas madrugadas, quando ambos trabalhavam até tarde. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Almoços que se transformavam em longas conversas sobre sonhos, medos, esperanças. Rafael não planejou se apaixonar. Depois do divórcio com Juliana, ele havia decidido que relacionamentos não eram para ele, que sua empresa era tudo o que precisava. Mas Marina era diferente. Ela entendia seu mundo porque vivia nele. Ela desafiava suas ideias não para confrontar, mas para melhorá-las. Ela o fazia rir nos momentos mais estressantes. E mais importante, ela o via. Realmente via. Não o CEO bilionário, mas Rafael. O homem que tinha medo de falhar, que às vezes duvidava de si mesmo, que carregava o peso de 1.200 famílias sobre seus ombros. Marina também não esperava se apaixonar. Havia construído muros ao redor de seu coração depois de ter sido traída profissionalmente anos atrás. Quando perdeu não apenas seu emprego, mas também sua confiança nas pessoas. Mas Rafael era diferente do que ela imaginava que bilionários fossem. Ele era vulnerável, genuinamente interessado em aprender, disposto a admitir erros. E depois daquela noite em que ela salvou sua empresa, ele nunca a tratou como subordinada, mas como igual. Como parceira. Hoje era um dia especial. Rafael havia inaugurado um novo centro de pesquisa e desenvolvimento da TechVision, um prédio de 5 andares dedicado exclusivamente à inovação. Era o projeto que ele sonhava construir desde que fundou a empresa. E tinha um segredo que ninguém, nem mesmo Marina, sabia. Ela vai chegar a qualquer momento, disse Carolina, a assistente de Rafael aparecendo na porta. Tudo está pronto como você pediu. Rafael assentiu, ajeitando a gravata nervosamente. Obrigado, Carol. Você pode ir. Eu assumo daqui. Carolina sorriu. Um sorriso que dizia que ela sabia exatamente o que estava para acontecer. Boa sorte, chefe. Você vai precisar. Quando ela saiu, Rafael verificou o bolso do paletó pela 10ª vez. A pequena caixa de veludo azul ainda estava lá. Ele a pegou, abrindo para ver o anel pela 1000ª vez. Um solitário de diamante, elegante e discreto, exatamente o tipo de coisa que ele achava que Marina apreciaria. Não era sobre ostentação. Era sobre significado. Ele havia escolhido pessoalmente, passando semanas visitando joalherias, procurando algo que capturasse a essência dela. Simples, mas extraordinário. Discreto, mas impossível de ignorar. Marina chegou 15 minutos depois. Ela vestia um conjunto cinza claro, o cabelo preso em um coque solto, óculos de armação discreta sobre o nariz. Ela era linda de uma forma que Rafael ainda estava aprendendo a nomear. Não era a beleza que estampa capas de revistas. Era a beleza de alguém inteligente, confiante, que conquistou cada centímetro de seu espaço no mundo. Rafael, você me chamou? Ela disse entrando no escritório. Tudo bem? Você parece nervoso. Estou ótimo, ele mentiu levantando-se. Quero te mostrar algo, vem comigo. Eles saíram do escritório e pegaram o carro de Rafael.
Marina perguntou para onde estavam indo, mas ele apenas sorriu e disse que era surpresa. 20 minutos depois, estacionaram em frente ao novo centro de pesquisa. O prédio era moderno, todo em vidro e aço, com jardins verticais nas laterais. Esse é o novo centro? Marina perguntou, admirada. Ficou lindo. Você deve estar orgulhoso. Estou, Rafael respondeu, saindo do carro. Mas tem algo que quero te mostrar antes da inauguração oficial amanhã. Eles entraram no prédio vazio. Rafael havia dispensado todos os funcionários e seguranças por algumas horas. Queria privacidade para o que estava prestes a fazer. Eles caminharam pelos corredores reluzentes, Marina comentando sobre a arquitetura, sobre como os laboratórios eram bem planejados, sobre as possibilidades que aquele espaço oferecia. Rafael a levou até o último andar, onde ficava o auditório principal. Era um espaço amplo, com grandes janelas, que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. No centro do palco, iluminada por um único foco de luz, estava uma placa de bronze. O que é aquilo? Marina perguntou, caminhando em direção ao palco. Vai ver, Rafael disse suavemente. Marina subiu ao palco e leu a placa. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu. Ela leu novamente, como se não acreditasse no que estava vendo. Centro de Inovação Marina Silva. Isso era dedicado a ela. O prédio inteiro levava seu nome. Rafael, ela sussurrou, virando-se para ele com lágrimas nos olhos. O que você fez? Rafael subiu ao palco, ficando ao lado dela. Eu te dediquei este centro porque você não salvou apenas minha empresa naquela noite, Marina. Você me salvou. Me mostrou que eu estava tão focado em construir um império que esqueci de construir conexões humanas reais. Me mostrou que julgar pessoas pela aparência ou posição social é o maior erro que podemos cometer. Me mostrou, ele fez uma pausa, pegando as mãos dela, que pessoas extraordinárias estão onde ninguém procura. Marina estava chorando agora, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Eu só fiz o que era certo. Qualquer pessoa teria feito. Não, Rafael balançou a cabeça. Qualquer pessoa não teria feito. Você tinha todos os motivos para me ignorar naquela noite. Para fingir que não sabia nada e ir embora. Mas escolheu ajudar. Escolheu usar seu talento para salvar um estranho desesperado. E depois escolheu ficar. Escolheu me ajudar a crescer, a ser um líder melhor, uma pessoa melhor. Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixa eu terminar. Nos últimos 3 meses você transformou não apenas a segurança da Tech Vision, mas a cultura inteira da empresa. Trouxe humanidade para um lugar que estava se tornando frio e corporativo, e transformou minha vida de uma forma que nem consigo explicar completamente. Você me fez perceber que sucesso sem conexões genuínas é vazio, que liderança sem empatia é tirania. Que, ele tirou a caixinha do bolso, uma vida sem você, ao meu lado seria incompleta. Marina colocou a mão sobre a boca, olhos arregalados quando Rafael se ajoelhou. Marina Silva. Ele abriu a caixinha, revelando o anel. Você aceita não apenas continuar trabalhando comigo, mas construir uma vida ao meu lado? Ser minha parceira não apenas em negócios, mas em tudo? Eu te amo. Amo sua inteligência, sua força, sua capacidade de ver beleza e potencial onde outros só veem superfície. Você quer casar comigo? Marina ficou em silêncio por um momento, que pareceu uma eternidade. Então ela se ajoelhou também, ficando no nível de Rafael. Pegou o rosto dele entre as mãos. Eu já havia feito essa escolha naquela primeira noite, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Quando vi um homem desesperado que precisava de ajuda e decidi ser essa ajuda. Quando escolhi confiar novamente, depois de ter sido traída antes. Quando decidi que talvez o universo tivesse me colocado naquele lugar, naquele momento, por um motivo. Sim, Rafael Mendes. Eu aceito. Aceito ser sua parceira em tudo. Rafael deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo. Um beijo que carregava 3 meses de tensão não resolvida, de sentimentos não ditos, de conexão que ambos tentaram negar, mas que sempre esteve lá. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo.
Você sabe que a imprensa vai ter um dia de campo com isso, Marina disse, ainda nos braços dele. O CEO bilionário e a ex-faxineira. Deixa eles falarem, Rafael respondeu. Nossa história é sobre muito mais que isso. É sobre reconhecer valor onde outros não veem. É sobre dar chances. É sobre não deixar preconceitos ditarem nossas vidas. Marina encostou a testa na dele. É sobre encontrar amor nos lugares mais improváveis. Eles ficaram ali no palco do Centro de Inovação Marina Silva, abraçados enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dois sobreviventes que haviam perdido tudo em momentos diferentes de suas vidas e que encontraram um no outro não apenas salvação, mas redenção. A história de Rafael e Marina ensina que nunca devemos julgar o valor de uma pessoa por sua posição, aparência ou situação atual. Que a verdadeira grandeza, muitas vezes, está escondida em lugares improváveis. Que orgulho e preconceito podem nos fazer perder as pessoas mais extraordinárias. Que confiança e lealdade genuínas são mais raras e valiosas que qualquer sucesso material. E que às vezes, quando perdemos tudo, é quando encontramos o que realmente importa. 6 meses depois, Rafael e Marina se casaram em uma cerimônia que refletia perfeitamente quem eles eram. Não foi no salão mais luxuoso de São Paulo, mas em um jardim botânico, cercado por natureza e pelas pessoas que realmente importavam. Estavam presentes os funcionários da Tech Vision, desde executivos até a equipe de limpeza que Marina um dia integrou. Juliana, a ex-esposa de Rafael, também estava lá, feliz por ver o homem que um dia amou finalmente encontrar equilíbrio entre ambição e vida pessoal. Durante a cerimônia, Rafael fez votos que deixaram muitos convidados em lágrimas. Marina, você me ensinou que ser grande não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você eleva os outros. Prometo passar o resto da minha vida vendo as pessoas, todas as pessoas, com os olhos que você me ensinou a ter. Marina, por sua vez, prometeu sempre lembrá-lo de que vulnerabilidade não é fraqueza e que pedir ajuda é um dos maiores atos de coragem. Marcelo estava cumprindo pena reduzida por sua cooperação com a justiça, mas enviou uma carta pedindo desculpas e desejando felicidades. Rafael a leu em voz alta durante o jantar de casamento, explicando aos convidados que perdão não significa esquecer, mas sim libertar-se da prisão do ressentimento. Não porque o que Marcelo fez estava certo, mas porque entendeu que guardar ressentimento era uma prisão que ele escolhia para si mesmo. A sala ficou em silêncio, muitos refletindo sobre suas próprias mágoas não resolvidas. A Tech Vision continuou crescendo, mas agora com uma cultura completamente transformada. Funcionários de todos os níveis se sentiam vistos e valorizados. A empresa se tornou conhecida não apenas por sua tecnologia, mas por ser um lugar onde todos tinham voz, onde talentos eram reconhecidos independentemente de cargo ou origem. O programa Talentos Invisíveis já havia promovido 23 pessoas a posições onde podiam usar plenamente suas capacidades, e outras empresas começaram a replicar o modelo. E Marina, a mulher que um dia empurrou um carrinho de limpeza pelos corredores vazios, agora sentava em conselhos administrativos, dava palestras internacionais sobre segurança cibernética e era reconhecida como uma das executivas mais brilhantes do setor. Mas mais importante que tudo isso, ela havia encontrado não apenas sucesso profissional, mas uma família, um lar, um lugar onde finalmente pertencia. Quanto a Rafael, ele aprendeu a lição mais importante de sua vida: que ser um verdadeiro líder não é sobre estar no topo sozinho, mas sobre elevar outros junto com você. Que reconhecer talento não é suficiente, é preciso criar oportunidades para que ele brilhe. E que o maior sucesso não se mede em bilhões de reais, mas em vidas transformadas, em conexões genuínas, em amor compartilhado. E toda vez que Rafael passava pela entrada do Centro de Inovação Marina Silva, ele parava por um momento para ler a placa e sorria, porque sabia que aquele nome representava muito mais que um prédio. Representava uma segunda chance, para ambos.
Uma prova de que nunca é tarde para mudar, para crescer, para ver o mundo com novos olhos. E que, às vezes, a pessoa que salvará sua vida não chegará em um terno caro ou com credenciais impressionantes. Chegará empurrando um carrinho de limpeza, com humildade no coração e talento escondido, esperando apenas por uma oportunidade de brilhar.